Antes de prosseguir com o almoço, o dia e os debates, permito-me fazer algumas considerações e reflexões rápidas sobre como chegamos aqui e no que nós acreditamos. Veja nasceu em setembro de 1968, porque meu pai e nosso saudoso fundador Victor Chivita resolveu permitir que eu, seu filho mais velho, lançasse a revista semanal de informação que vinha imaginando desde minha chegada na empresa 10 anos antes. Lembro-me do orgulho dele na noite em que Veja nasceu, da sua aflição quando apenas 3 meses depois chegou o AI-5 e a censura, dos longos anos em que a revista perdia todo o dinheiro que a editora ganhava e das múltiplas vezes em que ele concordou em me dar mais 3 meses para chegar ao equilíbrio. Lembro também de ele e eu termos em conjunto aguentado tantas broncas, ameaças, pressões e sanções que caíam sobre Abril enquanto Veja insistia em dizer ou insinuar o que não se podia. Isso incluiu a apreensão de 2 edições da revista, a censura durante quase uma década, o corte de toda e qualquer verba de publicidade do governo e suas empresas estatais em retaliação a qualquer crítica, e não menos importante, o veto permanente à entrada da Abril em rádio ou televisão. Mas a angústia e a aflição da primeira década da revista também serviram para reforçar as nossas convicções democráticas e aumentar a capacidade de enfrentar a raiva de governantes contrariados. Também contribuiu para isso outra grande turbulência, dessa vez que Veja ajudou a criar: a ascensão e queda de um jovem presidente que parecia estar inaugurando uma nova era e acabou, sem querer, acelerando o processo de maturação política do país. Quando Veja resolveu publicar, em maio de 92, as primeiras denúncias do Pedro Collor contra seu irmão Fernando, e quando a revista continuou martelando o tema de corrupção nos mais altos escalões do governo, com mais uma dúzia de capas nos meses seguintes, muitos dos meus supostos amigos deixaram de me reconhecer ou cumprimentar. Mas quando o Collor finalmente caiu, em fins de setembro, todo mundo veio dizer que eu tinha salvado o Brasil. Assim, a revista contribuiu para o triunfo da lei e para a percepção fundamental de que esta deve estar sempre acima e não a serviço dos governantes. O episódio também me deu a oportunidade de reconfirmar quão poucos amigos verdadeiros pode ter um editor que leva a sua missão a sério. Pensando bem, me ocorre que contrariar os que estão no poder é a contrapartida quase inevitável do exercício da liberdade e do compromisso com a verdade que orienta a imprensa responsável. Como declarou Hubert Beuve-Méry, fundador do jornal francês Le Monde, o dever da imprensa é dizer a verdade, custe o que custar, sobretudo se custar. A liberdade só pode ser garantida pela responsabilidade. Se opusermos o poder à liberdade, a liberdade sai perdendo. Se acrescentarmos responsabilidade à liberdade, ambas saem ganhando. Evidentemente, também há enormes satisfações embutidas na gigantesca tarefa de editar a Veja, hoje tão competentemente dirigida por Eurípides Alcântara. A principal delas é poder honrar o compromisso que assumimos com os leitores desde o início. Informá-los corretamente, contar-lhes a verdade e opinar sempre com coragem e independência. Há a sensação do dever cumprido
no combate à tortura, à violência, ao arbítrio, à legislação anacrônica, às mentiras, ao racismo e à corrupção. Há o privilégio de trabalhar com tantos jornalistas, gestores e publicitários de talento e imaginação. E o desafio permanente de tentar explicar semanalmente os porquês e as implicações dos eventos e mudanças que sacodem o Brasil e o planeta. Há, adicionalmente, o prazer de ver a revista utilizada como ponte entre a teoria e a realidade em milhares de salas de aula em todo o país. E, acima de tudo, o orgulho de ter desenvolvido um papel fundamental na conscientização política de milhões de brasileiros, na insistência em integridade, eficácia e transparência de parte dos governos, na difícil arte de escrever claramente e bem, na preocupação com a isenção e a responsabilidade jornalística, e no fortalecimento da livre iniciativa e das nossas instituições democráticas, como acabamos de demonstrar no episódio da escuta ilícita dos telefones do Supremo. Pois é exatamente essa preocupação permanente de Veja e de um punhado de outros veículos responsáveis que tanto tem contribuído para o aperfeiçoamento da nossa democracia, no momento em que o auspicioso avanço da nossa economia às vezes mascara ou até esquece a fundamental necessidade de também reforçarmos o arcabouço institucional do Brasil. Um país que está finalmente assumindo a posição no mundo que seus extraordinários recursos naturais, a manutenção da estabilidade econômica e política e o vigor e competência do seu setor privado lhe proporcionam, não pode deixar de insistir nas múltiplas reformas básicas que ainda faltam e no contínuo progresso na eliminação das iniquidades sociais com as quais convivemos há séculos. Faço votos do fundo do meu coração que Veja possa continuar informando, fiscalizando, questionando e debatendo tudo isso cada vez melhor ao longo dos próximos 40 anos. Muito obrigado.